Bom, pessoal, dando continuidade então, no vídeo anterior nós analisamos o chamado erro essencial sobre os elementos do tipo. Só que a questão do erro, ela não envolve apenas as hipóteses de erro essencial. Existe também o chamado erro acidental, ou erro de tipo acidental. Este caso, essas hipóteses de erro acidental, elas não trazem nenhum tipo de benefício ao acusado, ao autor da conduta, por uma razão muito simples. Nós não vamos ter nenhuma hipótese de afastamento do dolo, porque sempre vai existir a consciência daquilo que está sendo praticado. Contudo, as diversas categorias de erro acidental elas vão se dar a respeito de erros que recaem sobre dados secundários e acessórios do crime que venha a ser analisado. Por isso, pessoal, de forma bastante rápida, os erros que nós vamos trabalhar agora no vídeo, agora na sequência, vão se dividir nos seguintes grupos. O primeiro tipo de erro é o chamado erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, o chamado resultado diverso pretendido, ou erro sobre o crime executado, e o erro sobre o nexo causal que nós vamos trabalhar. Esses casos aqui, pessoal, além do... Desculpa, eu esqueci de fazer menção, que está na síntese também, o chamado erro de subsunção. Esses casos aqui, pessoal, em todos eles nós vamos ter a responsabilização pelo crime praticado. Só que nós temos que tomar cuidado muito grande em relação a cada um desses erros para saber qual é o elemento que está sendo errado e quais efeitos que nós vamos ter que analisar para que nós não venhamos a beneficiar indevidamente uma pessoa. Ok? Então, o primeiro erro que eu quero salientar com vocês é o chamado erro sobre objeto. Ou seja, nessa situação de erro, o sujeito ele erra, ele tem uma má compreensão a respeito do objeto sobre o qual recai a ação. Ou seja, eu avalio que eu quero subtrair um relógio, que eu acredito que seja um relógio avaliado em cerca de 30 mil reais. Quando na verdade eu vou lá, efetuo a subtração daquele relógio e na verdade é uma réplica que não custa mais do que 50 reais. A pergunta aqui é, existe algum erro capaz de beneficiar o sujeito? Não. Neste caso, nós não vamos afastar o dolo nem a culpa do sujeito, não iremos isentar a pena e o sujeito será responsabilizado penalmente pelo resultado produzido. Um ponto aqui delicado, pessoal, é que quando eu erro quanto à natureza da coisa, eu posso estar relacionado ao efeito do princípio da insignificância. Só que para isso ser possível, nós precisamos analisar os requisitos que principalmente o STF estabeleceu em relação à aplicação do princípio da insignificância. Então, muito cuidado, porque objetivamente, materialmente, o resultado produzido será um resultado insignificante. Mas eu preciso verificar se os demais requisitos de aplicação do princípio da insignificância se fazem presentes no caso, para que eu venha a reconhecer o princípio da insignificância. Mas vejam, a carga subjetiva do fato vai permanecer íntegra. O sujeito que quer subtrair uma pedra preciosa, mas na verdade subtrai um vidro devidamente lapidado e bonito, pratica um crime de furto para fins penais. Não há um erro sobre o elemento do tipo constitutivo da infração penal, tal qual ocorre no chamado erro essencial. Ok? O segundo erro, ele vem previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que é o chamado erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui. O erro sobre a pessoa não é um erro que decorre da execução. Não é que eu atingi pessoa errada. Eu atinjo a pessoa que eu acredito que é a certa. Vamos imaginar, o sujeito quer matar uma pessoa famosa, mas na verdade acaba matando um sósia. Ou a pessoa quer matar uma pessoa específica da família e mata um tio ou parente próximo que é muito semelhante. Neste caso, o que nós vamos trabalhar? Não dá para se dizer que é um erro sobre o elemento do tipo, porque a pessoa queria matar alguém e efetivamente matou, só que não matou a pessoa que ela desejava matar. Isso significa que pelo artigo 20, parágrafo 3º, nós vamos pegar as características da vítima desejada e jogar na vítima real.
Vamos lá. O sujeito desejava matar o próprio pai, mas ele mata um outro sujeito que é muito parecido fisicamente com ele. A execução do crime é perfeita, mas acerta-se a pessoa errada. Neste caso, ainda que tenha matado a pessoa errada, ele responderá penalmente pelas consequências que decorrem do ato de matar o próprio pai. O mesmo pode ocorrer com o inverso, ou seja, eu queria matar uma pessoa que não tem nenhuma relação comigo, mas por erro quanto à pessoa, eu mato o meu próprio pai. Neste caso, eu não respondo penalmente pelas consequências mais agravadas de ter matado um ascendente. Eu respondo como se eu tivesse efetivamente matado a pessoa que eu pretendia. Esse episódio do erro sobre a pessoa, a gente pode pensar, nossa, mas é o tipo de coisa muito difícil de acontecer, isso não acontece na prática. Pessoal, muito cuidado com isso. Nós tivemos aproximadamente 2 anos atrás um episódio de criminosos que entraram no hospital para matar um detento que estava lá no hospital. Eles entram no hospital e executam um paciente que eles acreditavam que era a vítima desejada. E na verdade não, era um terceiro inocente. Vejam, nesse caso nós não vamos gerar nenhum tipo de benefício, nós vamos responsabilizar as pessoas pelo disparo, ainda que eles tenham matado pessoa diversa. Então, pessoal, muito cuidado com isso aqui. Pensem sempre o seguinte, no 20 parágrafo 3º, vocês têm que trabalhar com a vítima real e a vítima virtual, a vítima desejada. A vítima real vai receber toda a carga de reprovação, características e demais elementos da vítima virtual. Ainda que eu mate pessoa direta e diversa, eu respondo como se eu tivesse dado causa ou resultado desejado àquela pessoa pretendida. Ok, pessoal? Bom, a terceira hipótese de erro é o chamado erro na execução, que vem previsto lá no artigo 73 do Código Penal. Nessa situação de erro, o Código Penal descreve da seguinte forma: quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Ou seja, diferentemente do 20 parágrafo 3º na íntegra, que é um erro sobre a pessoa, no artigo 73 a execução do crime é errada. Aqui é o erro de pontaria. Eu quero matar a pessoa A, mas por erro na execução eu mato a pessoa B. Neste caso, eu respondo como se tivesse matado efetivamente a pessoa A, ainda que ela esteja viva e eu tenha matado a pessoa B. Porque o erro na execução não é um erro essencial, é uma situação de erro acidental que joga a responsabilização do sujeito para a vítima desejada, ainda que a vítima real seja outra. O interessante é a parte final do artigo 73, que diz, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. E o artigo 70 deste Código vai dizer o que, basicamente? Que quando uma pessoa, por meio de uma ação ou omissão, dá causa a mais de um resultado, ele responde pela pena do crime mais grave ou, se iguais qualquer uma delas, aumentada no percentual que vem estabelecido na legislação. Então vejam, se eu erro a execução e, além da pessoa que eu desejava, eu atinjo pessoa diversa, eu pego a pena mais grave dos dois, ou qualquer uma das duas ser idênticas, e realizo um aumento sobre ela. Porque a partir daí eu tenho uma única ação que permite a produção de mais de um resultado. Uma única ação que gerou, no caso concreto, um erro sobre a execução. Ok? Pode acontecer de eu ter um erro na execução com um único tipo de crime, eu queria matar uma pessoa e matei duas. Pode ter uma situação onde eu tenho uma unidade diversa de crimes, ou seja, eu atinjo uma pessoa e acabo causando só lesões corporais em relação a outra. Esse detalhamento, pessoal, a gente pode conversar depois com calma, mas eu acredito que ele está mais detalhado na síntese e a leitura e a compreensão dos casos fica melhor do que a explicação. Se tiverem qualquer problema nesse ponto, me avisem que eu faço um vídeo específico sobre essa questão do erro na execução e da pluralidade de resultados para que a gente não se atrapalhe em relação a isso. Mas o importante que vocês precisam entender aqui neste momento é, quando a execução dá errado e eu atinjo
ou a pessoa adversa, ou também a pessoa que eu queria e também um terceiro, eu também permanecerei sendo responsabilizado pelo crime praticado, conforme vem estabelecido o artigo 73, primeira parte, quando eu atinjo pessoa diversa, e a parte final do artigo 73, que ocorre quando eu também atinjo a pessoa que eu pretendia. Ok? Diferentemente do erro na execução, que não se confunde com o erro sobre a pessoa, é o caso envolvendo o chamado aberratio criminis, que é o denominado resultado diverso do pretendido, que vem estabelecido lá no artigo 74. Ou seja, o resultado diverso do pretendido é uma espécie de erro da execução, só que, ao invés de envolver a pessoa, ele envolve coisa. Ou seja, o artigo 74 diz o seguinte: fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Ou seja, se no artigo 73 nós temos bem claro um erro na execução, onde pessoa diversa é atingida, no 74, por exclusão, nós não podemos estar falando de pessoa diversa. Nós estamos falando de o sujeito quer matar uma pessoa, ele erra a execução e atinge o vidro causando dano. Ou seja, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto por crime culposo. Ou seja, se eu quero matar uma pessoa, erro a execução e quebro uma janela ou causo um dano ao patrimônio, esse resultado culposo não pode ser punível porque não existe o crime de dano culposo. Agora, se ocorrer o inverso, ou seja, se eu além de matar a pessoa também produzo resultados ao patrimônio de terceiros, eu respondo pelo crime mais grave, no caso o homicídio, com o aumento de pena em razão do resultado diverso do pretendido que acabou sendo ensejado a partir da minha conduta. Ok, pessoal? Muito cuidado com relação a essa diferenciação. Ela é bem detalhista, mas lendo com calma o artigo 70, o artigo 73, e aqui eu dou uma dica para vocês. Leiam o artigo 20 do Código Penal, leiam os parágrafos do artigo 20, leiam o artigo 73 do Código Penal, leiam o artigo 70 do Código Penal, que com certeza vocês vão ter uma compreensão bastante grande em relação à matéria. Tá? E volto a dizer, qualquer dúvida que vocês venham enfrentar aqui, vocês entrem em contato comigo que a gente vai falar sobre isso, nós vamos continuar falando sobre isso. Tá? O outro erro acidental é o chamado erro sobre o nexo causal em sentido estrito e o dolo geral. Vejam, é uma criação doutrinária porque ele está relacionado basicamente ao quê? Eu tenho a intenção de produzir o resultado mediante um único ato, que seria capaz de produzir o resultado. Contudo, o resultado desejado ocorre, mas por um resultado decorrente de um nexo causal diverso. Ou seja, o dolo mais, o caso mais, digamos assim, geral que a gente pode encontrar e vai aparecer nos manuais, e por isso às vezes é um pouco forçado esse tipo de erro sobre o nexo causal, é a situação envolvendo, por exemplo, a pessoa deseja matar uma pessoa afogada e para isso ela arremessa ela de um penhasco até chegar na água. O grande problema é que até chegar na água, para morrer afogada, ela sofre um traumatismo craniano e morre durante a queda. O grande problema aqui é o comportamento de empurrar uma pessoa do precipício desejando a morte dela é capaz de causar a morte. Pouco importa se por afogamento ou por traumatismo craniano. O grande problema aqui pode ser em relação à utilização de uma qualificadora específica no caso do crime de homicídio que deveria estar abrangida pelo dolo do sujeito. Então o erro sobre o nexo causal ele não vai isentar de responsabilidade porque existe um dolo, existe a vontade de praticar o crime e neste caso o sujeito ele será responsabilizado pelo nexo real ocorrido suficiente para a provocação do resultado, ainda que
a vontade dele tenha sido outra. Tá certo? É como se eu tivesse um dolo e um nexo causal que poderia ser ou eu matei a pessoa por envenenamento ou eu matei ela por traumatismo craniano. Então, se a minha finalidade era matar por envenenamento, mas ela sofreu um traumatismo craniano, eu respondo como causador do resultado de morte pelo traumatismo craniano, ainda que a minha intenção tivesse sido outra. Mas enfim, esse é um problema criado pela doutrina, ele aparece nos livros, mas ele também não é muito claro e eu, particularmente, aqui é uma opinião pessoal minha, não acho que é uma situação de erro muito importante para a gente analisar, não em termos práticos. Tá? Mas isso a gente pode conversar com mais calma depois. Tá? Por fim, pessoal, existe o chamado erro de subsunção. Esse caso envolvendo o erro de subsunção, ele não se confunde com erro de tipo porque não existe uma falsa percepção da realidade. Também não vai se confundir com outro erro que a gente vai analisar depois, que é o erro de proibição, porque o sujeito sabe que o comportamento é proibido. Na verdade, o erro de subsunção é um erro que recai sobre a valoração jurídica ou a interpretação equivocada dos elementos do tipo. Ou seja, ele interpreta equivocadamente o sentido do ordenamento jurídico que incide no caso. O exemplo mais recorrente nos manuais é a ideia de que o funcionário público para fins penais ele é um conceito extremamente amplo. Extremamente amplo. E aí o problema é, se o jurado, ele porventura aceita dinheiro de uma parte ou de um réu ou de alguém para fazer um julgamento, ele pode estar praticando crime sem saber por quê. Para fins jurídicos, a interpretação que se dá a funcionário público é uma interpretação bem ampla, que vem prevista lá no artigo 327, e não sabe, por exemplo, que o jurado, para fins penais e para fins de punição penal, é um funcionário público por equiparação. Então vejam, o erro de subsunção ele não é um erro sobre elemento do tipo, também não é um erro sobre a proibição, mas ele é um erro sobre a interpretação jurídica que se tem sobre determinados conceitos. É bem delicado isso aqui também, mas ele também não tem grande importância, não tem grande relevância prática para a gente aqui. Tá certo, pessoal? Por fim, todas essas situações de erro, tanto envolvendo o erro essencial quanto envolvendo o erro acidental, eles podem estar relacionados a uma hipótese que vem no parágrafo 2º do artigo 20, que é justamente a situação envolvendo do erro determinado por terceiro. Ou seja, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Se eu induzo vocês em erro e vocês erram, tanto faz se na execução, tanto faz se em relação à pessoa, tanto faz se em relação ao elemento do tipo, eu me torno responsável pelo erro que vocês praticaram. Então vejam, quem provoca o erro, se agiu com dolo, responde como se tivesse praticado um crime doloso. Se o sujeito ele está diante de uma situação invencível, ou seja, nenhuma pessoa era capaz de evitar essa situação de erro, essa informação trocada, esse induzimento, ele não responde por nada. Agora, se for o caso em que eu induzo vocês a erro e vocês tinham condições, vocês serão responsabilizados pela forma culposa ser prevista em lei. Então vejam, se eu causei sobre vocês algum erro dolosamente, eu respondo pelo crime que vocês praticaram. Agora a questão é, vocês tendo agido sob influência de um erro, vocês não respondem por nada se este erro for invencível. Agora, se o erro for vencível, vocês irão responder na forma culposa se previsto em lei. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem lá no fórum, vamos conversando, vamos aproveitando a matéria, que tem bastante coisa pela frente ainda. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.